Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, peço aos amados que abram a vossa Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 4. Colossenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um amém. Amém. Glória a Deus. Hoje motivo de alegria estarmos juntos louvando, adorando, bendizendo, glorificando o nome santo do nosso Senhor Deus. Amém. Quem achou Colossenses capítulo de número 4? Colossenses capítulo de número 4, verso de número, a partir do verso de número 2 até o verso de número 6. Colossenses capítulo de número 4, verso de número 2 até o verso de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere, por favor. Amém, esperamos. Fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, em Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 2 ao verso de número 6, ele diz desta forma: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glória a Deus. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra. Senhor, neste momento estamos nós em oração, como corpo, ó Deus, como igreja, louvando, adorando, bendizendo, engrandecendo o teu santo nome neste dia. Louvamos o teu nome, ó Deus, e aqui já oramos em ação de graças, agradecendo ao Senhor pelo dia de vida, agradecendo ao Senhor pelo fôlego de vida, pelo dia, ó Deus, que acordamos e enxergamos, ó Deus, a luz que o Senhor colocou em nossos olhos. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo fôlego de vida, por estar entre amigos e parentes no dia de hoje, desfrutando da sua glória. Ó Pai, glorificamos o Teu nome santo, Senhor, porque aprove o Senhor estarmos aqui hoje, neste momento, cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Tua santa e doce presença aqui neste lugar, permaneça no nosso meio, sente-se no lugar de honra dessa casa, ó Deus, e o culto que está sendo oferecido aqui para Ti, ó Deus, estenda os Teus ouvidos a este lugar, e ouve as orações que são feitas aqui neste lugar, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade, glorificamos o Teu nome por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo o que o Senhor está fazendo, e por tudo o que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Em nome de Jesus eu te peço agora, Pai, nesta hora, não deixe do que nenhum dos que aqui entraram venham sair da mesma maneira, ó Deus, ao qual chegaram, mas venham sair daqui melhores, venham sair daqui mais temente ao Senhor, mais filhos no Senhor, ó Deus, com muito mais amor no coração, com muito mais, sendo muito mais crentes do que entramos. Por isso, Pai, continua nos transformando, porque a vida de cristão, ó Deus, não tem um limite que chegamos até ali e tá bom. Todos os dias estamos aqui para buscar mais e melhorar mais e continuar procurando muito mais defeito em nós mesmos,
para conseguirmos chegarmos, ó Pai, diante de Ti naquele grande dia, com todo o esforço possível para se tornar santo, ó Deus. Amém. Por isso, em nome de Jesus, por mais que sabemos que não vamos alcançar a estatura de varão perfeito ainda nessa terra, mas não nos cansaremos de buscar a santidade no Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça, nos capacite, cada um do que estão aqui, ó Deus, que venha receber uma dose, uma porção da sua glória nessa noite, que venham sentir a sua presença, o toque da planta dos pés ao alto da cabeça, que venham sentir a voz do Senhor falando no ouvido, ó Deus, e o fogo do Senhor queimando no coração nessa noite. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tira dos nossos olhos as escamas, dos nossos ouvidos os comichões, tira, ó Deus, da nossa mente todo bloqueio, toda pedra do nosso coração, para que nós possamos ouvir, guardar, aprender e praticar a Tua palavra todos os dias. Por isso, Pai, no nome de Jesus nós oramos. Continua, Deus, com a Tua presença aqui neste lugar. Sonda o nosso coração nesta hora e nos ensine a orar, nos ensine a buscar e nos ensine a conversar contigo. Nos ensine verdadeiramente, ó Deus, a manter a nossa amizade, ó Deus, entre Ti e nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus nós clamamos por cada um que se encontra aqui presente. Pedimos e clamamos a Sua presença no nosso meio e continue nos abençoando para a honra e a glória do Teu nome. Amém. E glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Os amados podem tomar os seus assentos. Tema da mensagem hoje: conversando com Deus. Colossenses capítulo de número 4. E o verso que eu queria frisar é o verso de número 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, escrevendo essa carta à cidade de Colossos, aos crentes que ali estavam, aos colossenses. O interessante dessa carta é que Paulo escreveu essa carta àquela igreja sem nem ter pisado em Colossos. Paulo não sabia, não conhecia os irmãos frente a frente, nunca tinha ido a Colosso, até então na escrita dessa carta. Pode ter ido depois, mas os textos não nos mostram que ele foi a Colosso. Então, existia um homem que, diante de Paulo e Timóteo, ele fundou em 3 cidades que eram próximas: Colossos, Hierápolis e Laodiceia, que nós conhecemos, pois se encontra nenhum dos escritos no Apocalipse. Ele chegando para visitar Paulo na prisão, pois Paulo aqui, quando nós lemos, ele, para que, orando também juntamente por nós, no verso 3, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo aqui estava preso quando ele escreveu essa carta, e foi logo quando Epáfras o visitou, e logo depois ele escreveu essa carta. Epáfras saiu de Colossos, foi lá visitar Paulo, e Paulo escreveu essa carta logo depois, e enviou para Colossos, pois Epáfras foi até a prisão onde Paulo estava, contar o que estava acontecendo nas igrejas que lá estavam já estabelecidas, que eram três igrejas em 3 cidades, que eram cidades vizinhas. Pois bem, para nós entendermos o contexto da história, aí, essa carta chegando aos crentes lá em Colossos, Paulo dá diversas admoestações, até como o marido comportar com a esposa, foi dito aqui várias vezes até pelo pastor Alex, como a esposa se comportar com o marido, como o filho se comportar para com os pais, e como os pais se comportarem para com os filhos. Existe uma série de instruções para o povo que lá estava, porque ainda já naquela época, já existiam os falsos doutores ensinando dentro da própria igreja, heresias, ao qual o próprio Paulo os instrui, que é acerca do judaísmo que estava entrando dentro da igreja, com cerca do que havia de comer, os dias que podiam fazer tais coisas, e Paulo escreve uma carta para eles, orientando no contexto geral como a igreja deveria se comportar.
Pois aqui, nesse exato momento, a cidade de Colossos passava por um período difícil, pois tanto Hierápolis como Laodiceia e Colossos eram rotas de comércio, então era uma cidade próspera. Só que, historicamente, a volta que dava por Colossos, subindo a montanha, porque ela ficava entre os montes, eles encurtaram a estrada, passando somente por Hierápolis e Laodiceia, e Colossos ficou mais afastado. Para quem conhece aqui, essa BR-101, antigamente, há uns anos atrás, quando você ia para o Rio de Janeiro, você passava por dentro de Iconha. Sim? Quem lembra? Passava por dentro da cidade de Iconha, né? Aí fizeram o contorno, agora passa por fora. Automaticamente, o comércio local dá uma caída. Porque eu era um que, quando ia para o Rio, parava na lanchonete que tinha no posto de gasolina ali do lado, daquele posto que tem, o comandante ele deve conhecer, tinha uma lanchonete, eu sempre parava ali para comer alguma coisa e tal. Já fui muito lá com o pastor Ulisses, aquela região, visitamos bastante. E hoje, desde quando fizeram esse contorno, eu mesmo nunca mais passei por dentro de Iconha, só passei por fora. Então, com isso, o comércio local cai, acontece até hoje, atualmente, nas cidades, por aí afora. E aqui não foi diferente. Quando a rota não passava mais por Colossos, Colossos sofreu uma série de situações financeiras, ao qual trouxe um prejuízo para a cidade. E lá tinha crente, tinha cristãos, todo mundo acabou com a cidade passando por tais situações. Então a história que Paulo manda essa carta, através de Onésimo, ele chega lá com essa carta, que era escravo de Filemão, que Filemão era natural de Colosso. Está nos textos, talvez a gente já leu várias vezes, mas nunca prestou atenção. Ele era natural de Colosso, juntamente com Epáfras. Timóteo, que fundou juntamente com Epáfras as 3 denominações, porque Timóteo era, todo mundo conhece, era um obreiro do apóstolo Paulo. Era um discípulo do apóstolo Paulo. E ali, eles tomavam conta dessas 3 igrejas. E essa carta foi direcionada à igreja que ali estava em Colosso. Então, todas as diretrizes, todos os ensinamentos que foram ditos a Colossos, esse do capítulo 4 em específico, ele diz a exortação, a oração e a sabedoria. Por isso, no capítulo 4, no verso 2, o verso que eu quero frisar é que perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Perseverando em oração, velando nela com ação de graças. No 1 diz: vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Aí, perseverando em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Mesmo Paulo sendo o homem de Deus que nós conhecemos, né? Depois de se tornar Paulo, né? Antes Saulo, mesmo ele tendo todo o conhecimento ao qual ele esbanjava nas suas cartas, nos seus ensinos, as pessoas ouviam, gostavam de ouvir. Hoje, as igrejas atuais, nos dias de hoje, em 2025, seguem conceitos que Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás. Para você ver o nível de conhecimento que esse homem tinha naquela época. Ainda assim, ele faz absolutamente questão, em quase que todas as cartas que ele escreve, pedindo para que a igreja orasse por ele, para que a igreja orasse pelos outros, para que a igreja orasse, mesmo ele estando preso, para que as portas se abrissem, para que ele levasse a palavra de Deus. Aí, nesse texto, Deus nos traz conversando com Deus. Irmão, todo mundo sabe que a única maneira de você conversar com Deus é através da oração. Por isso, hoje, eu queria trazer o que Deus trouxe no meu coração para vocês. A importância de você ter o seu momento de oração com Deus. A importância de você dedicar tempo com Deus. Porque tudo que acontece na área material,
no mundo físico, ele é ditado pelo mundo espiritual, irmão. Não é o contrário. Não somos nós que mandamos o mundo espiritual fazer o que ele quer, mas é o que acontece no mundo espiritual, é o que dita hoje aqui para nós, no mundo secular. Então, muitos crentes, muitos cristãos, tem uma frase, carrega uma frase consigo, que é mais ou menos assim: é só orar que as coisas melhoram, é só orar que vai dar certo, né? É só orar que tudo vai dar certo. Uma frase até em para-choque de caminhão: ora que? Ora que? Ora que melhora, né? Ora que melhora. Nós vamos desmistificar o famoso conceito poder da oração. Poder da oração. A oração em si só, ela não tem poder nenhum. Se fosse assim, nós escreveríamos aqui, pediria a um médico que escrever uma carta, como se estivesse orando com que fosse curado, uma cura, uma doença. Então, se existisse poder na oração que ali estava escrito, qualquer um poderia ler diante de um enfermo e o enfermo sararia. Amém? O poder está na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E o que diferencia uma pessoa normal, comum, que está lendo, para uma que está orando, é a intimidade que ela tem com Deus. É a fé que está no coração dela. Por isso, nem sempre é só orar que melhora, né? Nem sempre é só orar que melhora. Quantos irmãos nossos morreram aí decapitados? Eu acredito que talvez até na oração estava: Senhor, dá o livramento, nos dá o livramento, nos dá o livramento, mas ainda assim cabeça rolou. Quantos no meio de nós já orou por um enfermo e ainda assim o enfermo faleceu? Quantos no meio de nós oramos por uma cura e a cura não veio? Recorremos aos médicos. Então nem sempre a oração vai dar certo. Nem sempre a gente vai ter a certeza que o pedido da oração nós vamos receber o que queremos. Mas nós temos a certeza que na oração a gente vai receber o que necessitamos. E vamos ter mais intimidade com aquele que pode te dar o que você necessita. Então esse é o principal motivo da oração. Uma frase que eu fiz questão de escrever, e é a respeito do primeiro versículo: velando nela com ação de graças. A expressão ação de graças significa um agradecimento a Deus. A ação de graças na Bíblia sempre indica a atitude da pessoa em resposta a favor do Senhor. Como o próprio nome diz, essa ação expressa a gratidão pelas bênçãos de Deus derramadas em nossas vidas, desde o dia em que nascemos. Essas orações reconhecem tudo de bom que Deus fez e que continua fazendo. Sejam elas grandes ou pequenas, por meio da ação de graça, cada um de nós pode reconhecer o amor, a bondade e a fidelidade de Deus, evidenciando nossa dependência e buscando aumentar a intimidade com Ele. Orações de ação de graças podem ser expressões pessoais, coletivas e sempre influenciadas pela ação do Espírito. Quanto tempo a gente perde orando? Às vezes só pedindo. E quanto tempo a gente gasta orando? Agradecendo. Na maioria das vezes, nós só lembramos de orar quando as coisas estão ruins, estão apertadas, quando passamos por dificuldade. Quando as coisas estão boas, nós estamos tão bem que nós estamos nos deliciando com a maravilhosa
e agradável presença dos nossos amigos. Estamos nos deliciando com as programações da TV, com um belo passeio, contemplando tudo aquilo que Deus fez. Quando as coisas estão bem, gastamos tempo com tudo aquilo que nos agrada, mas não gastamos tempo agradecendo aquele que nos proporcionou isso. Por isso Paulo, ele faz questão de frisar: em ação de graças, perseverando em oração, em ação de graças. Nós devemos muito mais orando, agradecendo, do que orar pedindo. Porque verdadeiramente nós temos muito mais a agradecer do que a pedir a Deus. Mas o que nós queremos trazer hoje é a lembrança e a importância de você dedicar tempo, seja o tempo que você pode, orando a Deus. Sabe por quê? Porque se Deus é o dono de tudo e de todos, e de tudo que existe, tanto no céu quanto na terra, se nós temos a plena confiança nesse Deus que nós estamos dizendo que servimos, nós andaríamos menos ansiosos, nós andaríamos menos preocupados, nós andaríamos menos doentes, nós andaríamos mais preocupados com o dia de amanhã. Porque se a gente anda preocupado, a gente não tem confiança naquele que é dono de tudo, que está sobre nós estamos sobre o domínio dele, e que pode fazer tudo que ele quiser por nós. Se nós não estamos orando, nós não temos comunhão com Deus o suficiente para ter a certeza do que ele falou e o que ele não falou. Se nós temos a comunhão em oração com Deus, e nós temos a certeza que nós oramos a Deus e temos essa comunhão com Ele, irmão, você não anda preocupado com o dia de amanhã. Você não anda preocupado com enfermidade, por mais que ela assola a humanidade. Porque você sabe que Deus está ouvindo a sua oração, porque você ora. Você não anda preocupado com o que pode acontecer contigo amanhã, porque você está orando a Deus. E você acredita no poder de Deus. Nós temos grandes exemplos na Bíblia Sagrada que a direção da humanidade, ela mudou porque de oração. Mas são exemplos que a gente vê na Bíblia, e por um instante a gente lê como se fosse um livro comum, de um conto, de uma historinha, e a gente parece que lê e não acredita, irmão. Para a gente que a gente lê e não acredita no que pode acontecer. Se a gente contar para qualquer um que o machado do moço caiu na hora de cortar uma lenha, eu estou falando das coisas assim mais impossíveis de acontecer naturalmente, mas que aconteceu através de uma oração. O moço cortando um machado, aí caiu, né? Aí ele ficou preocupado porque o machado caiu dentro da água. E não era dele, era emprestado. E o profeta se condoeu com a situação, e ele falou: o machado era emprestado, o ferro do machado era emprestado, o ferro soltou do cabo. Só quem já bateu o machado um dia com o cabo frouxo sabe, né? O ferro voou. Aí caiu dentro da água, dentro do rio, e ele não achava mais. E a palavra de Deus diz que o profeta orou, e o ferro fez o quê? Quem lembra? Flutuou. O único ferro que você vê flutuando por aí é navio, né? Mas hoje existe uma engenharia para isso. Mas o ferro de um machado não vai flutuar nunca. Para você ver que são coisas, até nas coisas simples, Deus trabalha através da oração. Então, se nós andamos ansiosos, é porque a gente não tem confiança o suficiente no Deus do amanhã. Aquele que diz: não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã, né? Porque basta cada dia o seu mal. E a gente fica preocupado com o dia de amanhã. Mas por que isso acontece? Porque nós perdemos, com o passar do tempo, perdemos o tempo necessário de oração com Deus. Perdemos o tempo necessário de oração com Deus.
Nós perdemos o tempo que nós precisamos de intimidade com Deus, seja qualquer hora do seu dia que você pode, que seja na madrugada, que seja durante o dia, que seja no seu café da manhã, que seja mais aquele momento de oração com Deus. Aquele momento de você orar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, colocar diante dEle as suas situações. Por isso a importância de você conversar com Deus. A sua conversa com Deus, irmão, é só através da oração. Você não vence o crente, ele não vence uma batalha, não vence uma luta, se ele não tiver uma vida de oração com Deus, irmão. Talvez nós estamos passando tanto problema, tanta preocupação, tantas coisas têm acontecido, porque de oração, por falta de oração. Ou a gente atribui aquelas palavras que nós estamos dizendo, por ser tão bonitas e equivalentes àquilo que nós almejamos e necessitamos, e acreditamos que as palavras vão ter poder. Não vai ter não, irmão. O que vai dar poder a essa oração é a vontade de Jesus em realizar o que você está pedindo. É a vontade dele quem vai dar esse poder a essas palavras que são ditas. Fora isso, são só palavras ditas de um coração vazio, irmão. São palavras ditas de uma mente que ficou elaborando palavras bonitas para falar com Deus, mas você não tem intimidade para falar com Ele o suficiente, o que está dentro do seu coração e expor para fora. Porque até para falar com Deus o que está no seu coração você tem vergonha. Porque se a gente continuar lendo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Em Atos, no capítulo 1, no verso 14, diz: todos esses perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse fato aconteceu quando Jesus apareceu aos discípulos, e logo depois ele foi e teve a ascensão do céu. Logo que ele ressuscitou, ele apareceu entre eles, ficou os dias, todo mundo sabe, e logo quando ele foi subindo para o céu, eles ficaram olhando para cima, você pode acompanhar no texto. Aí vem gente, por que vocês olham para cima? Esses que você está vendo subir, ele um dia há de vir. Aí perguntaram, mas que dia? Quando que é que o Senhor vai botar em ordem o governo de Israel, vai restaurar? Aí responde, não convém vós saber esse dia. Aí os textos seguem, e eles sobem um monte das oliveiras, vão para o cenáculo onde eles moravam, onde ficavam, e começaram juntos perseverar em oração. Aí a gente lê o texto, e são detalhes que passam, irmão. Por que eles começaram a perseverar em oração? Porque Jesus não estava mais ali do lado deles. Porque enquanto Jesus estava do lado deles, estou tranquilo, eu estou com homem, e o que eu precisar ele resolve. Se eu tiver com fome, né? O que é a fome para Jesus, né? Parece peixe do nada, parece pão sobrando. Estou com Jesus. Não tem onde dormir não, mas sempre tem, está todo mundo junto. Mas aí quando Jesus subiu, e já ouviram a palavra, a gente não sabe quando que ele vai voltar não, agora nós estamos sozinhos, filho. Aí ele via o Espírito Santo de Deus para eles, e eles passaram a perseverar em oração, porque era o único modo de manter a comunhão com aquele que foi, porque quando Jesus estava, eles conversavam mano a mano, mas Jesus não estava mais ali. O canal de comunicação com Jesus é quem? O Espírito Santo, que se faz presente e está aqui até hoje. Então o seu único canal de contato com Jesus é através das suas orações, que por gemidos inexprimíveis, o que acontece? O Espírito Santo leva a quem? Então você só vai ter contato com Jesus, irmão, se você orar. Você pode ler a Bíblia 50.000 vezes, decorar todos os versículos, mas se você não dobrar o seu joelho, se você não falar com o Papai do céu, você não vai ter comunhão com Ele. Você vai ser um considerado muito sábios desse aí afora, cheio de intelecto na sua cabeça, cheio de palavras guardadas na cabeça. Você vai escrever 50 milhões de livros, mas você não vai ter intimidade com Deus, porque você não ora para com Ele. Você não conversa com Ele, então você não tem intimidade com quem você não conversa. Foi falado aqui na sexta-feira,
Se chegar um amigo seu, agora, sem você olhar para trás, e ele falar ali agora, boa noite, sem você olhar para trás, você conhece. Sim ou não? Porque da voz. Pode ter 100 pessoas no ambiente, se um gritar mais alto, e os outros estiverem em silêncio, você vai saber quem é que gritou. Porque ele é o seu amigo, você conhece o tom de voz dele. Até na sombra, você vendo ele andar, pelo gesto, só a silhueta você sabe, é fulano de tal lá andando. Porque você conhece, você tem intimidade com ele. Agora, se ele é só amigo seu, e chamar ele fora, só a voz dele, eu não vou ouvir. Se eu olhar, também não vou conhecer, porque não é meu amigo. Mas se fosse o meu amigo, se eu estivesse lá atrás, na salinha das crianças, e alguém passasse ali gritando, hoje em dia, eu ia saber quem era. Mesmo sem ver, porque ele é o meu amigo, eu conheço a voz dele. Assim é Deus, irmão. Você só vai conhecer a voz de Deus quando você conversar com ele. Se você não conversar com ele, você não vai saber quem ele é. Você não vai ter intimidade com ele suficiente para saber o que ele te falou e o que ele não te falou. E qualquer um que falar para você em nome de Deus, você acredita. Era isso que acontecia lá em Colossos. Quando a notícia chegou para Paulo, ele estava preso, é porque já existia aqueles que estavam pregando heresias lá. E muitos estavam acreditando dentro da própria igreja do Senhor. Então Paulo escreve essa carta, manda Timóteo, Epáfras volta e começa a falar a verdade para aquela igreja que estava lá. Falar, perseverar em oração. Começou a ensinar ele não só uns ensinamentos específicos, mas no contexto geral como igreja, dentro de casa, fora de casa, como se comportar com o pai, com a mãe, com a esposa se comportar com o marido, o que a esposa deve fazer dentro de casa. Tem tudo no livro de Colossenses, irmão, é um livro pequenininho, e eu te convido a você ler. Então existe o crente que ele busca o conhecimento e só, ou nem isso. E existe o crente que busca o conhecimento e a comunhão. Existe o crente que busca o conhecimento e a comunhão com Deus. Então existe, irmão, uma grande diferença entre ser cristão, que faz parte de um corpo, como foi dito aqui também na sexta-feira, um corpo sem cabeça, ou você fazer parte de um corpo que existe uma cabeça e o cabeça é Cristo. Se você lê a Bíblia, todo do Novo Testamento até o Apocalipse, o livro da Revelação, você vai ver que os membros da igreja são considerados que fazem parte de um corpo, e esse corpo é a igreja. E você vai ver que sempre diz que o cabeça da igreja é Cristo. Se você faz parte de um corpo que o cabeça não é Cristo, você só faz parte de um corpo e você anda sem direção, porque o corpo só vai para onde a cabeça manda, e você só vai saber para onde é a direção que você está indo se você conhece a voz daquele que é o caminho. Você só conhece a voz daquele que é o caminho, a direção a ser seguida. Se você tem esse momento de comunhão, de oração com ele, você vai entender quais os propósitos dele para a sua vida, irmão. Eu tenho certeza, se a partir de hoje nós começarmos a orar e buscar mais a face de Deus, meu irmão, é sequência. Eu convido a você fazer isso e depois vir aqui falar comigo. Se você chegar em casa hoje e orar, colocar as suas situações diante de Deus, colocar tudo que está no seu coração diante de Deus, falar com ele, abrir o verbo, conversar com ele igual você conversa com o seu amigo mais íntimo que você tem aqui na terra. Conversar com ele. Amanhã, quando você acordar, você vai acordar muito mais alegre, muito mais feliz, muito menos preocupada, porque você vai estar ciente do que está diante de você. É o Espírito de Deus, irmão, e ele está na sua frente. Tudo que você fizer vai ser direcionado por Deus. Vou dar um exemplo. Às vezes nós queremos um cartão de crédito sem limite. Aí nós oramos, Senhor, abre o cartão, me dá um cartão, preciso de um cartão. Eu quero um cartão, eu quero um limite alto, eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Aí quando passa um período de tempo, o cartão chega, seu limite aumentou, aí juntamente com o limite aumentou as suas dívidas,
Juntamente com o limite, aumentou as ligações no seu celular. Juntamente com isso, aumentou a carga horária para você trabalhar mais, porque você precisa pagar suas contas. Aí, todo mundo sabe que é casado. Todo mundo se ama o suficientemente para trocar beijinhos até o dia que as panelas batem vazia. Até os dias que as contas chegam. Mulher estressa, o homem fica preocupado, aí a mulher já fala, mas você não conversa nada, você não fala nada, aí o cara tá lá na mente dele no cantinho, tentando elaborar um plano para poder resolver a situação, e a mulher tá falando no ouvido, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, não sei o que e tal, e as coisas vão acontecendo, todo mundo sabe disso que é casado. Mas você pediu o cartão. Você pediu o cartão alto. E por causa de um pedido que você fez, acontece tudo isso na sua vida. Aí você não tem mais tempo para orar, porque você está preocupado demais com conta, para trabalhar, está brigando com o marido em casa, não tem mais ânimo para nada, você não vem mais para a igreja, você não faz isso, não faz mais aquilo, e você já não vai mais sair com os amigos, você não faz isso, mais aquilo, porque eu fazia antigamente, agora já não faz mais, e seu mundo virou de cabeça para baixo, por quê? Você fez um pedido. E na maioria das vezes, se não todas as vezes, no pedido desse, quando você recebe, você acha que é bênção de Deus, irmão. Aí eu falo para você, isso é bênção de Deus? Aí você pode estar pensando, mas aí usou o cartão da maneira errada, Deus deu. Aí eu vou contar um outro testemunho para vocês, que eu já contei isso por diversas vezes. Olha eu aqui, lá no bairro onde eu morava, existia um irmãozinho que vivia orando pedindo emprego. Ficou desempregado, orava pedindo emprego. Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta e abre a porta. Aí um dia ele ouviu, eis que a porta vai abrir para você, ainda essa semana. Ele descendo o bairro onde eu morava, veio alguém conversando com ele. Aí conversa vai, conversa vem, estou procurando emprego. Aí o rapaz falou, rapaz, eu sei onde estão procurando, contratando um garçom. Ele, bênção, serviço de garçom, bênção, trabalhou de garçom. Aí ele, aonde? Ele, lá na Scorpion. Quem conhece aqui sabe onde é. É mesmo? Aí ele ficou pensando, mas falaram que essa semana a porta ia abrir. A bênção, a porta aí. Quanto tempo você acha que ele ficou, irmão, firme na igreja? Na presença de Deus? É a mesma coisa que você botar um cachorro para tomar conta de carne no açougue. O que sobrar vende, né? Então, irmão, temos que ter intimidade com Deus para você ouvir a voz do Espírito Santo. Eu fiquei feliz aqui quando eu ouvi o diácono, até na aula de sexta também, falar, porque um dos dons que ele ora pelo qual é o dom de discernimento. Ninguém quase ora para ter dom de discernimento, irmão. Qualquer um que fala em nome de Deus, você acredita. Porque você não tem intimidade com a voz de Deus para saber que é Deus que está falando. E quando você quer fazer alguma coisa, você não pede a Deus, porque você nem acredita que Deus vai ouvir a sua oração. Porque nós perdemos esse contato, meu irmão, com Deus. Nós perdemos essa intimidade com Deus. Nós perdemos essa intimidade, essa linha que nos conecta com o Pai. O tempo passou e a gente perdeu essa intimidade de oração, de ouvir a voz de Deus, de você falar e ter a certeza que o que você falou Deus ouviu, irmão. Aí a gente fica ligando para um e para outro pedindo confirmação. Vou orar para irmão para ver se Deus confirma. Vou pedir para ver se Deus confirma. Vou orar para não sei quem para ver se Deus confirma também. Irmão, se Deus falou com você e você conhece a voz dele, a confirmação maior é a palavra dele, irmão. É a voz dele. Então por que nós andamos ansiosos? Porque a gente não confia mais naquele Deus que a gente diz que serve, porque nós não conhecemos Ele. Porque se você conhecer o Deus que você serve, irmão, você vai saber que Ele criou os céus, a terra, tudo que existe aqui nesse lugar. Você vai conhecer que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereçais, mas tenham a vida eterna. Você saberia disso. Você saberia disso que ele disse, que o Pai procura verdadeiros adoradores, tais que o adorem em espírito e em verdade. Se você
servisse a Deus e orasse e acreditasse verdadeiramente, você saberia que lá em Marcos, no capítulo 11, no verso 24, diz: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. No 25, mas quando estiverdes orando, tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe em vossas ofensas. Você saberia disso? Você saberia disso, que se você pedir alguma coisa a Deus, o tempo não é seu, o tempo é dele. Você sabe que o tempo é de Deus, então no tempo de Deus, na hora certa, no momento certo, Deus te entregará, se for da vontade dele. A gente pede hoje, que já quer que chegue amanhã. Então nós temos que ter muito mais momento de oração com Deus. Os homens e mulheres na Bíblia Sagrada que você tem, eu tenho, os profetas que nós conhecemos, homens e mulheres, venceram as suas lutas, porque eles oravam e confiavam em Deus. Separei alguns. Todo mundo conhece a história de Sansão, está em Juízes 16. E lá no verso 28, já no final da vida de Sansão, depois de tudo que ele fez, que não é uma história, é um exemplo a ser seguido, não é um exemplo a ser seguido, mas lá no finalzinho, quando ele já estava sem os olhos que arrancaram, deixaram ele cego, que ele estava debaixo lá debaixo da onde eles estavam fazendo, que eles colocavam os leões, colocavam o anfiteatro, colocavam todo mundo lá, e ele estava preso embaixo, perto das pilastras centrais, onde sustentavam o peso. E todo mundo conhece a história de Sansão. Ali o cabelo dele cresceu, mas quem dava a força a ele é o Espírito Santo de Deus, e no momento de oração, ao qual ele teve esse encontro com Deus, ele disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Deus esquece de alguém? Deus esquece de alguém? Peço que lembre-se de mim, e esforça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Está em Juízes 16, e esse texto está no verso 28. E quem conhece a história sabe que ali a força voltou a ele naquele momento, e mesmo acorrentado ele expulsou, derrubou as 2 colunas que estavam ao redor dele, caiu tudo em cima dos filisteus que ele estava e matou todo mundo, inclusive ele. Mas foi uma oração que Deus atendeu. E a história de Sansão não é um exemplo para ninguém. Quem conhece a história de Sansão sabe que ele brincou demais com o que Deus falava com ele, mesmo ele sendo usado para glorificar o nome de Deus. Então, Samuel 17:50, em Salmo 6:6, conta uma parte do que Davi orava a Deus. Todo mundo conhece e sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi inicia o livro de Salmo dizendo: já estou cansado de meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Talvez igual Davi, há muitos aqui hoje no meio de nós. Só Deus sabe as lágrimas que você derruba na sua casa, no seu trabalho, indo para o seu trabalho. Todo mundo tem aquele ápice de momento em que você se depara com uma situação em que você sabe que é só Deus quem pode fazer e resolver. Então, as preocupações, a angústia, o ressentimento, o sentimento de culpa, que seja de remorso, de falta de perdão, qualquer que seja, isso assola você durante a noite, e você, como Davi escreveu nos Salmos, encharca o seu colchão com lágrimas, e às vezes até suor de angústia. Mas Davi venceu todas as batalhas dele, acreditando no Deus de Israel, no Deus que tinha um chamado para a vida dele.
E ele chega quase ao fim do seu livro, também o fim da sua vida. E a longa história de vitórias, após as lágrimas, lamentações e orações. Ele escreve: os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Salmos 126, 5. Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Em Samuel 17:50. Salomão, todo mundo conhece, o homem conhecido, um dos homens mais sábios da história. Quem deu a sabedoria para ele foi quem? Através de quê? A teu servo pôs o coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? 1 Reis 3:9. Através de uma oração com Deus. Quando o crente ora, irmão, algo acontece no mundo espiritual. Quem crê? Quando o crente ora, alguma coisa acontece, irmão. Se você não ora, você está com problema de cabeça. Você está com algum defeito interno. E é hoje noite de restaurar. Se você não tem mais essa vontade de orar para esse Deus que você diz servir todo dia, meu irmão, alguma coisa está acontecendo. Nós estamos servindo o Deus errado. Ou é um Deus mudo, ou surdo que nós servimos, que você não ouve ele falar e você também não fala para ele ouvir. Então nós temos alguma situação acontecendo na nossa vida espiritual, porque e na vida material, que nós deixamos em meado aos anos caminhando, deixamos de fazer, que é aquele tempo gostoso que você tirava orando com Deus, conversando com ele, pedindo um dom de conhecimento, pedindo um dom de palavra, pedindo um dom de cura, pedindo para Deus abençoar a vida de alguém, pedindo discernimento, pedindo para Deus abençoar a igreja, o seu vizinho, o da esquerda, o da direita, pedindo uma bênção material que seja, pedindo alguma coisa, orando, irmão, gastando o seu tempo com aquilo que vale a pena. E o tempo passou e nós perdemos isso. A gente atribui a nossa fé a outra pessoa. Eu vou pedir para o Bruno orar para mim, porque se o Bruno orar, acontece. Eu vou pedir para Fernando orar para mim, porque se Fernando orar, meu irmão, sai até sapato de fogo aqui. Eu vou pedir para fulano de tal botar a mão em mim para orar, porque eu tenho certeza que se ele orar, vai dar certo. Porque você não tem essa fé para você também. Glória a Deus que isso acontece. Se o irmão fulano de tal orar, vai acontecer, glória a Deus por isso. Mas porque você não tem essa intimidade com Deus o suficiente para você orar e expulsar tudo aquilo que de você não permite você gastar esse tempo. Você orar para Deus e falar: Senhor, hoje, a partir de hoje, me revela o que está impedindo de eu tirar esse tempo para orar contigo, para conversar com o Senhor. O que está tirando o meu tempo? O que não deixa mais? Todo mundo aqui sabe, às vezes, irmão, você tira um tempinho para orar, para ler a Bíblia, o neném acorda, começa a chorar do nada. O cachorro late do vizinho, sai na pancadaria, derruba o seu portão. Aí o seu telefone toca. Aí acontece um tanto de coisa, aí aquilo ali te desanima. Aí você já vai fazer outra coisa e o tempo passou, você esqueceu de orar. Aí quando chegou no outro dia, você lembrou: pai, não orei. Vou orar daqui a pouco. Aí quando você vai orar daqui a pouco, acontece a mesma coisa de novo, o telefone toca. Aí você lembra de uma programação. Aí você tem TDAH, você já largou tudo pelo meio do caminho, até lembrar da oração, você já esqueceu o que era. Você está orando para Deus sobre a minha botija secou, daqui a pouco você já está falando de outra coisa que você não lembra mais. Aí Deus fica juntando os pedaços, o Espírito Santo juntando e montando as palavras. Vem que volta, que volta. A verdade é essa. Que quem encaminha a nossa oração a Deus é o Espírito Santo de Deus, irmão. Porque se Deus fosse, nas nossas condições humanas, de entender o que eu estou orando, ele tinha que ficar catando os pedacinhos. Porque na hora que eu estou orando, eu lembro de alguma coisa no trabalho, eu já paro. Aí eu estou orando, já lembro de alguma coisa, paro. Aí você já está orando, você já lembra de outra coisa, aí você já esqueceu o que você estava orando, agora você já está pedindo. Você estava agradecendo agora você já está pedindo de novo. Isso só nos faz lembrar o quão frágil é a nossa vida de oração. O quão frágil é. Quão frágil.
Nós não temos mais aquele tempo, irmão, que tínhamos no passado, é uma grande verdade. O tempo vai remindo e a gente não consegue mais nos dedicar. Então, em 2 Crônicas 14:11, isso é só alguns relatos que a oração mudou o rumo da história de um povo, para você se atentar, o quão importante é você orar. Já perdeu as esperanças? Perde não. Continua orando, porque Deus vai dar vitória. Continua orando, irmão, porque Deus vai dar vitória. Lá em 2 Crônicas 14:11, quem estudou a história dele sabe, o Asa, o grande rei, um rei de Israel, orou pedindo a vitória sobre seus inimigos. Em seguida, Asa clamou a Deus, seu Deus, dizendo: ó Senhor, tu és nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a tua vontade. E Yahvé, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Ezequias orou pedindo vitória, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. 2 Reis 19:15-16. Senaqueribe, um Deus que tinha afrontado o Deus de Israel, o povo de Deus. Então, o rei Ezequias orou a Deus falando isso. E se você prestar atenção em quase que todas as orações desde o Êxodo até a história dos reis, vai ver que as orações eram sempre para Deus ajudar ou livrar eles em batalha. Porque chegava uma certa fase que, por mais numeroso que o exército de Israel podia ser, mais treinado, mais valente que fosse, existiam episódios que eles temiam, ficavam com medo e até perdiam as batalhas. Então, aonde eles recorriam? A Deus. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que nunca vai perder uma batalha. Então, a diferença deles lá para nós hoje, cada um aqui tem uma batalha individual, irmão. Todo mundo aqui tem uma batalha individual. Você luta uma guerra todo dia, interna. E quem é que pode te socorrer, irmão? É Deus. Então vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, exaltar o nome dele, vamos conversar com Deus, coisas que a gente já não faz tem tempo. Tem tempo que a gente não conversa com Deus. Conversa, aquele bate-papo de amigo. Você tem que fazer isso com Deus também. Coloca sobre os nossos pés. Glória a Deus. Quem aqui hoje assume esse compromisso? Assume essa responsabilidade de orar mais ao Senhor? Quem? Quem aqui consegue entender a importância de ser um crente de oração? E eu estou nessa também. Eu convido aqui na frente todo mundo que quer aumentar esse poder de oração, quer aumentar essa comunhão com Deus, saber que o poder dessa oração está na presença de Deus, não só nas letras faladas, nas palavras faladas, ou palavras cantadas, mas na comunhão com Deus. Esse é o poder de você ter a certeza da sua fé, que quando você falar, Deus ouviu. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, se eu perguntar um por um, você tem um momento da sua vida que você orou e aconteceu, irmão, e aquilo ali aumentou a sua fé.
Todo mundo aqui tem um relato, ou você conhece alguém, eu tenho certeza disso, que teve um dia que você estava naquele momento de angústia, você orou e Deus te respondeu, aí você olha, Deus me ouviu, não foi tão bom. Por que a gente parou de fazer isso? Quão gostoso é quando você ora em casa, você chega num culto em qualquer lugar e alguém fala, isso, Deus manda te dizer, você estava lá, na sua casa orando, isso. Ou alguém te liga e fala, eu estava aqui agora sentindo o coração de fazer isso. Aí você é pai, Deus ouve mesmo. Por que a gente parou? Então nós vamos retornar hoje a ser homens e mulheres de oração. Em casa está difícil? Ore. O relacionamento está difícil? Ore. O filho está difícil? Ore também. O trabalho está complicado? Continua orando. E continua acreditando que o poder de Deus vai realizar milagres. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, todos juntos e reunidos, reconhecendo a nossa fragilidade como homens e mulheres, ó Deus, de Deus que não mantém uma vida íntegra de oração. Por mais que oramos, Pai, por mais que buscamos, que clamamos, ainda não é o suficiente. Ainda não é o suficiente para ter a mais absoluta certeza que o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, o dono de todo o universo, é o Deus que vela, que zela por nós. É o Deus que diz lá em Marcos, no capítulo ao qual nós lemos, que tudo, pedindo, com fé, crendo, recebereis. Às vezes nós clamamos a Ti, mas na verdade com dúvida. Às vezes nós não lembramos de agradecer pelo simples que o Senhor nos deu hoje de manhã, um copo d'água para tomar. Não agradecemos pela roupa que nos veste. Não agradecemos, ó Deus, pelo lar, pelo teto que o Senhor nos concedeu, pelos filhos, a herança que o Senhor deu a cada um. Às vezes nós reclamamos, às vezes questionamos, às vezes murmuramos. Ó Pai, eu me sinto envergonhado diante de Ti agora, ó Deus. Me sinto envergonhado. Por isso restaura a nossa fé. Restaura cada um que se encontra aqui presente, ó Deus, e o Teu Espírito que se faz presente em nosso meio. Toque-os da planta dos pés ao alto da cabeça e revista-os com Tua glória. Faz descer nesse lugar aqui agora, Pai, como descia no templo lá atrás, a Shekinah do Senhor, que invade esse lugar, ó Deus, e enche esse lugar com a Sua glória, com a fumaça dos santos, ó Pai, nos limpando, nos purificando, queimando tudo aquilo que nos impede de glorificar e exaltar o Teu nome, de orar ao Senhor, de ditar ao Senhor toda a honra e toda a glória por tudo que temos, por tudo que falamos e respiramos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dê autoridade espiritual a cada um que se encontra aqui agora nessa noite, para repreender na própria vida aquilo que atrapalha o momento de oração, aquilo que atrapalha o momento de comunhão contigo. Por isso, Pai, incomoda, por isso traz sim, Pai, a vontade de orar à noite, na madrugada, traz a vontade de clamar, de buscar o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, tira o sono de pedra, Pai, mas dá, ó Deus, aquela noite em claro para poder trazer de volta a comunhão contigo na oração na madrugada. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos. Repreenda de nós todo mal, todo pecado, toda mentira, tudo aquilo que não provém de Ti, seja jogado por terra nessa noite. E nos restaure a um momento de oração e comunhão contigo, Pai. Nós queremos sim ser mulheres e homens de oração, que na autoridade que o Senhor deu no Teu nome, falar no nome de Jesus e ter a certeza que vai acontecer. Porque essa autoridade foi dada por Ti, Pai, não foi dada por homem. A autoridade foi dada por Ti, não foi dada por homem. O Senhor já entregou isso a nós, por isso nós recebemos hoje, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Amém. Os amados podem tomar os seus assentos. Seja glorificado o Senhor nessa noite, irmão. Glória a Deus. Tome isso para você como eu tomei para mim. Ser um homem e uma mulher de oração todos os dias, para você ter a certeza que você é autoridade nessa terra no nome de Jesus.